O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, depois deste tempo de tantas festas essas que concluíam o tempo pascal, nós retornamos ao tempo comum, marcado pela presença de Jesus que passa fazendo o bem. E neste dia, a liturgia nos convida a refletir sobre o dia do Senhor, um dia santo, deixado por Deus para que o seu povo, de fato, tenha um pouco de descanso, um pouco de lazer, mas que nesse dia não perca de vista a celebração do mistério que une o ser humano ao Senhor, que alimenta o ser humano na sua fome espiritual. No Antigo Testamento, como vimos, o sábado recordava a libertação do Egito, a libertação da escravidão no Egito e a passagem para uma vida nova. Era um dia santo, determinado por Deus, porque Deus havia criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Então santificou o 7º dia como o dia do descanso, o dia do lazer. Mas neste dia não deixou simplesmente com um dia com ausência de certas atividades. Mandou especialmente que nesse dia se celebrasse justamente o sacrifício como um dom de Deus para a vida do seu povo, lembrando justamente que Deus, com mão forte e poderosa, liberta o seu povo
da escravidão do Egito. Havia libertado. Então era um dia para fazer memória da libertação, da ação de Deus misericordioso na vida do seu povo. Mas uma interpretação legalista fez prevalecer observações rituais e outros preceitos, deixando em segundo plano as exigências da palavra de Deus, como a prática da caridade e o cuidado com os mais sofredores. Infelizmente, um certo rigor na vida da lei, na vida do povo, por conta de uma lei que às vezes, em vez de ajudar as pessoas a viverem bem, era oprimir. Então, Jesus aparece como enviado do Pai para resgatar o sentido do dia do Senhor, do sábado, para instaurar o reino de Deus com uma nova lei. Com a sua morte e ressurreição, inaugura a nova aliança, essa aliança de salvação de Deus e do seu povo, com o seu povo, que se caracteriza como uma aliança de amor, uma aliança de misericórdia, de perdão. E para fazer isso, Jesus, como enviado de Deus, como missionário do Pai, tinha que se impor diante de uma realidade que estava aí, exercida pela própria religião, que não agradava a Deus, que era oprimir. E por isso que vemos Jesus está com os discípulos na missão, passa fome, e os discípulos pegam espigas no plantio para alimentar a sua fome, num dia de sábado. E isso foi motivo para ser criticado pelos fariseus, os rigoristas dessa lei, né? Como é que eles fazem isso em dia de sábado? Depois, Jesus percebe que aquela lei daquele povo era uma lei legalista, que colocava acima de realidades básicas necessárias à vida humana, à vida das pessoas. Vai fazer aquele povo compreender que essa forma de agir está errada, que o que deve prevalecer é a lei do amor, que tem certas coisas que devem ser feitas, como a prática do bem, que está acima do dia do sábado, né? Como eles eram tão zelosos deste dia. Jesus faz isso, né? Como posteriormente entra de novo na sinagoga e encontra lá esse homem com a mão deficiente, e era num dia de sábado. E aí diz o evangelista, eles ficam a observar para ver se ele haveria de curar em dia de sábado, porque era esse dia santificado. E Jesus, diz o evangelista, fica cheio de ira e de tristeza, porque esse povo era duro de coração. Era melhor cumprir aquele rigor da lei do que fazer o bem a uma pessoa que estava sofrendo. Por isso que Jesus, para demonstrar, né, a sua missão em instaurar esse reino de justiça em relação à injustiça que acontecia no meio do povo de Deus, chama aquele homem, que é símbolo, aquele homem de mão deficiente, é símbolo de uma porção do povo de Deus que é excluída e marginalizada do meio. Os doentes, os sofredores, excluídos justamente por esses rigoristas da lei, né? Jesus chama o homem, levanta-te e vem aqui para o meio. Esse convite ele fazia a todos aqueles que estavam distantes da comunidade de fé por causa da exclusão, como o leproso, de quem ele se aproximou e tocou, e não podia fazer isso por conta do rigor da lei daquele povo, mas faz para dar um pleno cumprimento à lei de Deus. Como em outros episódios, que se aproxima de certas pessoas que eram proibidas por conta dessa lei, né? Como a mulher do fluxo de sangue, que toca nele e fica curada, a mulher adúltera,
O próprio Zaqueu, que era tido como ladrão porque era um cobrador de impostos, né? Jesus se aproxima, deixa-se aproximar justamente para manifestar esta lei do amor e fazer um resgate do verdadeiro sentido da palavra de Deus e da missão que tem os seus mensageiros, a sua igreja no mundo. Isso não era para afrontar, não era para simplesmente criar uma confusão dele para com esse povo, mas era como missionário se impor diante da sua missão para instaurar um novo reino. Um novo reino que ia de fato acontecer e ficar de fato instaurado a partir da sua morte e ressurreição, quando ele realiza uma nova criação, uma criação que leva o seu povo à santificação, que leva o seu povo à participação plena no reino celestial, por conta da fé manifestada nele como esse Salvador. Então, com a morte e a ressurreição do Senhor, a comunidade cristã passa a celebrar o dia do Senhor no domingo, porque ele realiza a nova criação, porque ressuscita no domingo, no primeiro da semana, e aí passa-se a ser o dia do Senhor, o dia do domingo. Então, Jesus não vem abolir a lei antiga, mas vem aperfeiçoar, vem dar pleno cumprimento, né? Se no Antigo Testamento Deus fez a aliança de salvação com o seu povo, com a nova aliança da entrega e da ressurreição de Cristo, a antiga está aperfeiçoada. Podemos dizer superada, mas melhor seria dizer aperfeiçoada, né? Todos são chamados a seguir os passos de Jesus, agora como meta para encontrar a salvação. E aí nos vem a necessidade de refletirmos sobre o dia do Senhor para nós, que é o domingo, que é um dia para realizarmos, para vivenciarmos de fato um pouco de descanso, um pouco de lazer, um descanso de uma semana de trabalho, mas um dia santo, um dia em que os cristãos são chamados a celebrar o culto dominical. Descansar no domingo, dia do Senhor, significa que nem só de trabalho vive o homem, como também Jesus vai dizer quando é tentado por Satanás no deserto: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Então, especialmente nesse dia, tem-se que viver a celebração que nos alimenta pelo pão da palavra, pelo pão da Eucaristia. E nos cabe uma reflexão no sentido indagativo de como estamos vivendo o dia do Senhor como cristãos. Estamos de fato vivendo nesse dia o mistério que Cristo nos convida a viver, da união com Ele, pela celebração da Eucaristia, pelo alimento, ou estamos dando lugar a outras necessidades? Vamos estar talvez acomodados no Egito, na poltrona da nossa casa, ou simplesmente no lazer e negligenciando a nossa fé. A família passa a semana trabalhando, aí o domingo, às vezes, cada um vai para um canto e ninguém se encontra, às vezes não se senta para fazer uma refeição juntos, ou se está em casa, alguém está no Facebook, outro está no WhatsApp, outro está na televisão, cada um no seu mundo, e não gera a fraternidade, não gera o diálogo entre a família. O que é melhor é estar interagindo com alguém que está do outro lado, distante de nós,
alguém que às vezes nem conhecemos, do que gerarmos um entrosamento, um diálogo entre os membros da família. O domingo é também para isso, né? Também para isso. E que não fica só aí. Isso somado à prática do nosso culto dominical, então vai nos levar a cumprir o mandato de Jesus. Na segunda leitura, nós vemos Paulo convidando o povo da comunidade de Coríntios a se deixar conduzir pela luz de Cristo. É Cristo que deve conduzir o seu povo nos caminhos da vida, para que o seu povo de fato possa andar pelo caminho que leva a Ele, que leva à salvação. E Paulo vai fazer isso a partir de uma experiência própria, porque é interessante quando ele fala do jarro, do vaso de barro, né? É frágil, qualquer coisa quebra. Ele era um fariseu aí desses partidários da primeira leitura, e era radical no cumprimento dessas leis e até perseguia cristãos. Mas aí no caminho para Damasco ele foi encandeado por uma grande luz que o fez cair por terra, ficar cego por alguns dias, e ali houve a sua conversão. Então ele foi iluminado pela luz de Cristo, para que, como um homem fraco, pecador, Deus quis se utilizar dele para que ele pudesse servir a sua igreja e a sua missão. E agir assim para com Paulo era algo parecido como agiu com esse homem de mão seca e com tantos outros. É para dizer que Cristo, que vem manifestar o reino do amor, chama todos a participar do seu reino, chama todos a se levantar lá do comodismo, todos os que estão lá excluídos do meio da comunidade, a vir ao seu encontro, a vir para o meio. Deus se utiliza também desses para manifestar o seu reino no mundo, e é o que acontece com ele. Foi responsável pela fundação da fé em tantas comunidades cristãs que surgiu a partir dele. Então o convite é para que nós, como povo de Deus também, na nossa caminhada, nos deixemos iluminar por Cristo. Pela nossa fraqueza humana, ora somos como esse vaso de barro, frágil, marcado com o pecado, mas que Deus conta conosco para que esse seu reino continue a acontecer no mundo. Um reino que seja de justiça e não de injustiça, onde o seu povo tenha a capacidade de não excluir, mas de acolher, de chamar todos para participar desse reino. Onde possa existir pessoas com corações sensíveis, capazes de se sensibilizar com o irmão que sofre e convidar a vir para o meio, né? Como faz com aquele homem de mão seca, como fez com tantos outros, vir para o meio. Por vivermos a nossa fé, não temos o direito de, às vezes, criticar destrutivamente o outro, ou atirar pedra no outro por conta do seu erro, mas utilizarmos a nossa capacidade de mais conscientes em relação a essa proposta de Jesus, para também conscientizar outros no caminho que deve seguir, que deve ser retomado por os que estão, talvez, na condição daqueles distantes do caminho, distantes do cumprimento da palavra de Deus como meta para a vida, para a salvação. Então que o Senhor nos cumule com suas graças, suas bênçãos, nos conceda a graça de que a nossa oração possa nos edificar, nos fazer mais humano, e saber que a prática de fazer o bem está acima de qualquer lei, né? Como Jesus mostra em curar esse homem no dia de sábado, mostra para esse povo a dignidade humana, o bem que se deve fazer a alguém que às vezes tem que ser imediato,
não pode ser deixado para depois, está acima de qualquer lei. E como era permitido fazer algo desse tipo lá no sábado, dia do Senhor, também o domingo, o descanso do domingo, ou a santidade do domingo, não nos isenta de praticarmos o bem, de fazermos o bem. Que, como diz Jesus, é dia de fazer o bem e não de fazer o mal. É o questionamento que eles fazem, né? Então, que o Senhor nos dê essa consciência diante da nossa fé, da nossa vida cristã, e nos ajude a sermos coerentes com essa fé no seu seguimento, no cumprimento da sua palavra, na aplicação de sua palavra e dos seus mandamentos, mas de uma forma coerente, justa, solidária, fraterna, amorosa.